cadê o dinizismo, hein, de vocês, hein? Brasil venceu o Peru, Brasil não foi bem contra o Peru. Não foi bem. É a primeira coisa que a gente tem que dizer no vídeo. E a análise de hoje, a análise desse jogo, vai ter que voltar na sexta-feira. Vai ter que voltar obrigatoriamente ao jogo contra a Bolívia. Porque já começou o negocinho aí de dizer que, vocês estavam empolgados demais, vocês se empolgaram antes da hora. Quem? Sério, quem? Vamos botar a bola no chão aí, rapaziada. Vamos lá, vamos para a análise aqui da seleção brasileira. Pedindo o seu like, pedindo para que você se inscreva para a gente bater a meta dos 130 mil rapidinho. Ó, 2 recados. Primeiro, volta o Brasileirão hoje. Meus palpites, vitória do Flamengo no Espírito Santo contra o Furacão e empate do Beira-Rio, Inter e São Paulo. Todas as cotações da rodada, você pode conferir. O Aposta Ganha já fez todas as projeções. Link no topo dos comentários. Você clica lá, faz o seu cadastro, ajuda muito o canal. Vê as cotações e pode se divertir muito, sempre com responsabilidade, ok? Só clicar no link no primeiro comentário. Segundo papo aqui, que é um recado pessoal. Por que não teve vídeo ontem, Jorge? Porque o Jorge ontem estava arriado. Semana passada, começou uma onda de virose aqui em casa. Primeiro foi com a minha sogra, que veio passar uns dias aqui e chegou mal, zoada. Precisamos levar na emergência, tudo medicou, deu uma melhorada. Aí no fim de semana... Caroline e Paola tiveram indisposição. Caroline foi um sintoma leve, uma leve diarreia. Paola teve muito mal no domingo, muito mal. E aí eu, caramba, pra mim nada até agora. Aí quando chegou na segunda-feira, minha funcionária teve aqui em casa, falou, fim de semana eu fiquei mal, botando as coisas pra fora. Eu falei, meu Deus do céu, todo mundo, só falta eu. Escapei, né? Escapei nada. Na madrugada de segunda pra terça eu comecei com os sintomas, botando tudo pra fora, um negócio horroroso. E aí ontem foi o dia de náusea, enjoo o dia inteiro, e aí você vai tomando medicação pra aliviar, né? Até ir hidratando pra coisa melhorar. E hoje eu já acordei bem melhor. Ontem eu narraria Peru e Brasil no YouTube da TNT Esportes. Eu tava escalado, não pude fazer o jogo, não tinha condição e também não deu pra fazer o vídeo pra galera, só explicando, tá bom? Vamos lá. Sexta-feira, Brasil ganhou da Bolívia. No vídeo que eu fiz analisando esse jogo no sábado, deixei algumas coisas ali bem pontuadas, bem claras, ó. A Bolívia é um caos. Usei essa expressão, mais de uma vez até. O futebol da Bolívia é um caos. Um caos no âmbito de clubes. Agora, mais uma, né? Um escândalo aí de resultado arrumado. Os caras rasgaram o campeonato, cancelaram o campeonato. Vou fazer outro até o fim do ano. Quem tava liderando tá puto. Quem tava lá embaixo tá adorando, porque vai ter uma segunda chance. Tá uma zona, uma bagunça. Pra próxima data FIFA, por exemplo, a gente não sabe. Os caras vão ficar como esses 30 dias até os jogos de Equador e Paraguai em outubro, que são os próximos jogos da Bolívia. Os caras vão estar treinando, porque o campeonato tá parado, assim, vai ter que fazer um outro campeonato, uma outra tabela, isso não aconteceu ainda. A seleção vai ficar treinando um mês, ninguém sabe o que vai ser, a Bolívia é uma zona. E em seleção é a mesma coisa, né? Troca de técnico toda hora, não tem filosofia, não tem padrão, é a pior da América do Sul disparado, nem a altitude bota mais medo. Então, tudo que tinha que ser falado sobre a Bolívia foi falado. Essa história de dizer, vocês ficaram empolgadíssimos com o Diniz por causa de um jogo contra a Bolívia. Cara, uma coisa é você chegar e analisar os pontos positivos de uma vitória. Outra coisa é você achar que tá tudo pronto. Ninguém fez isso, o Diniz deu 3 treinos. E teve um bom jogo, especialmente um ótimo segundo tempo. Primeiro tempo teve 15 minutos ali um pouco mais travados, aí teve um pênalti perdido, teve o Vizcarra pegando um monte de coisa no primeiro tempo, fazendo defesas incríveis. No segundo tempo a coisa encaixou mais. E aí você precisa destacar o que há de positivo numa vitória. Mesmo fazendo a ressalva que a distância para o adversário é muito grande. E, todo mundo fez essa ressalva. Se alguém chegou e falou, não precisa mais do Ancelotti, tá tudo bem, tá tudo resolvido. Aí, é um exagero que você vai encontrar um aqui, outro ali. Mas de uma maneira geral, a pessoa, né, a galera que analisa de boa os jogos, com bom senso, com equilíbrio, ninguém chegou aqui no sábado e falou, tá tudo perfeito, maravilhoso, rumo ao Hexa, ninguém segura mais porque ganhou um jogo da Bolívia. Ninguém fez isso, gente. Então, para com esse negócio de ficar dizendo que os caras fizeram um negócio que não fizeram, porque eu acho sacanagem, ninguém fez isso sexta-feira. Ou sábado, né? Meu vídeo saiu só no sábado. Então você pode, tranquilamente, não é porque existia uma distância gigante de um time pro outro, que você não vai apontar o que houve de positivo. Você tinha ideias muito nítidas do Diniz ali no jogo do Brasil sexta-feira. Jogo de aproximação, os pontas bem abertos, o Brasil circulando bem a bola, menos verticalidade e muito mais circulação. É isso, você pega um time pior do que o seu, você tem que golear. O Brasil fez tudo o que tinha que fazer contra a Bolívia. Acabou. Agora, óbvio que o Peru é outro sarrafo, é outra seleção.
Primeiro minuto de jogo ontem, o Peru subindo a pressão em cima do Brasil, subindo as linhas, obrigando o Ederson a trabalhar mais com os pés. Você já viu, pô, é outra parada. É outro jogo, é outro... A Bolívia, cara, ela... Vamos falar a verdade aqui? E aí tá dizendo um cara que acompanha o futebol boliviano, acompanha mesmo. O futebol da Bolívia hoje, ele beira o amadorismo, gente. Então, realmente, quando você sai de um jogo com a Bolívia e um jogo com o Peru, é outra parada. O Peru, perto da Bolívia, é seleção europeia, pô. Reparem, vocês não escutem bem, lava as orelhas. O Peru, perto da Bolívia, é seleção de Eurocopa. Pô, a Bolívia não dá, cara, não dá. O que não nos impede de olhar uma atuação contra a Bolívia e falar, pô, o Brasil arrebentou. O que não nos impede de olhar o que a Argentina fez com a Bolívia ontem em La Paz e falar, cara, que time é a Argentina, né? Que trabalho tem a Argentina? Foi lá dentro, meteu 3 em La Paz e segurou o ritmo do segundo tempo, poderia ter feito mais. Então, são duas coisas diferentes, galera. É muito importante pontuar isso aqui. Ontem era outro nível de adversário. Eu não sei até que ponto... Puxa vida, não vou imaginar que o Diniz entre despreparado para um jogo contra qualquer adversário, né? Não vou imaginar que o Diniz tenha estudado pouco a seleção peruana, hipótese alguma. Isso nem passa pela minha cabeça, mas me pareceu um Brasil até surpreso com a pressão alta que o Peru fez no primeiro tempo. O Ederson ontem foi obrigado a tocar muito mais vezes na bola, né, do que do primeiro jogo. E aquela tentativa, aquela característica dos times do Diniz, de um jogo mais aproximado, né, de jogadores mais compactados, mais próximos e com toques mais curtos e rápidos, isso a gente não viu acontecer tanto ontem, porque a pressão que a seleção peruana fez no primeiro tempo deixou o Brasil desconfortável para fazer esse tipo de jogada. E aí entrou um pouquinho de uma característica muito forte da era Tite, que era aquela coisa do toque mais vertical. Então, para sair dessa pressão, o Brasil acabou errando muito, e tentando verticalizar. Tanto que se você for olhar os 2 gols lá do primeiro tempo lá, o gol do Neymar, eu até anotei aqui, é o Casimiro encontrando o Neymar nas costas da zaga, e o Neymar estava impedido. E depois o gol anulado do Richarlison, é uma bola levantada para a área. Assim, contra a Bolívia foi diferente. Contra a Bolívia você tinha laterais e pontas muito próximos, você tinha o Danilo avançando ali junto com o Rafinha, você tinha o Lodge até mais espetado junto com o Rodrigo, a coisa era mais na circulação. Ontem o Brasil não conseguiu fazer isso no primeiro tempo, então o Brasil foi espetando, o Brasil foi alongando um pouco mais o jogo, até o Diniz falou sobre isso na coletiva. É uma característica forte desse time, que eu não quero acabar com ela, mas a gente precisa ajustar, ou seja, o Brasil jogava muito nessa, e não é uma questão de fazer juízo de valor, se é melhor ou se é pior. Se é melhor com o Tite, de um jogo mais vertical, com menos toques para chegar ao gol adversário, ou se é melhor agora com o Diniz, fazer dessa bola girar mais. Não é juízo de valor, é só entender o que vai dar certo, o que não vai dar, o que vai balizar o trabalho, qual é a ideia que vai ser central, qual que não vai, o que vai ser plano A, o que vai ser plano B. Ontem não deu certo a maneira como o Diniz costuma jogar e o Brasil acabou partindo para um plano que é diferente da filosofia do Diniz ou daquilo que a gente sabe que ele pretende para os times dele. Segundo tempo, você tem a seleção peruana cansando um pouco mais, porque não dava para continuar marcando o segundo tempo inteiro do jeito que ela marcou no primeiro. Então ela baixa um pouco mais as suas linhas. Mas o Brasil só vai ter, se você for olhar a rigor, e eu anotei aqui, uma chegada assim, inteligente, consciente do Brasil no segundo tempo, é uma jogada aos 30 minutos. É uma jogada que tem ali Neymar, o Neymar recebe ali entre linhas, aí tem Rodrigo, Rafinha, o Neymar pega de volta e finaliza, o Gallese pega. Isso aos 30 do segundo tempo. Muito pouco. Mesmo com a marcação mais baixa do Peru no segundo tempo. Mas o Brasil teve pouca inspiração e uma absurda quantidade de erros de passe. E isso não tem jeito. Erro de passe em profusão, foram mais de 70 do Brasil no jogo, isso compromete qualquer atuação. Então isso também pesou. O Diniz demora para mexer, o Martinelli deveria ter entrado muito antes. Aliás, o Socorro, as duas substituições para socorrer o Brasil que o Diniz deveria ter feito no intervalo. O Martinelli já deveria ter voltado e o André no lugar do Casimiro. Eu não sei se é fruto de um início de temporada, mas você percebe claramente um Casimiro menos intenso, um Casimiro mais travado, e ontem era jogo para o André. Eu não sei até que ponto o Diniz tem uma preocupação de não mexer tanto nas lideranças do grupo nesse primeiro momento, de não dar uma sensação de que existe ali um espaço, uma generosidade maior de espaço aos jogadores que trabalham com ele, caso do próprio André, mas ontem era jogo para o André entrar no intervalo. Era jogo para fazer essas duas alterações no intervalo. Aliás, o Martinelli
Hoje eu acho que, né, se você for olhar essas opções ali do Brasil de frente, eu acho que nessa data FIFA é o cara que deveria ter tido mais espaço. O Martinelli entrou bem, consegue o escanteio que o Marquinhos faz o gol de cabeça depois da cobrança do Neymar já nos acréscimos. Martinelli é um cara que deveria, pela bola que tá jogando, deveria ter tido muitos minutos mais do que teve nessa data FIFA. É uma questão pro Diniz anotar para a data FIFA do próximo mês. Então eu acho que o Diniz também errou nas escolhas, errou na demora para fazer essas escolhas. Então também foi uma noite ruim do Diniz, também foi uma noite ruim de alguns jogadores, uma noite ruim do Neymar. E acho que é um ponto de preocupação, sim. E no vídeo do sábado, para vocês não dizerem que todo mundo achou que estava tudo uma maravilha, este canal aqui lembrou do seguinte: olha, nós vamos precisar ver ao longo desses 2 anos de contrato do Neymar com o Al Hilal como o Neymar estará em nível de competitividade, porque é uma questão que preocupa. Ontem foi um Neymar mau, uma noite ruim da seleção como um todo, mas chama atenção a quantidade de passes que o próprio Neymar errou. E acho que vamos precisar olhar com lupa a questão do nível de enfrentamento que o Neymar terá nesses próximos 2 anos. Eu sei que agora não dá para falar de influência da Arábia Saudita, porque o Neymar nem estreou lá. O que está pesando para o Neymar, muito provavelmente, é o tempo de inatividade de fevereiro para cá, apesar dele ter ido muito bem contra a Bolívia. Fez um gol, quase fez um gol antológico driblando o time inteiro, mas é a Bolívia, é verdade. Então nós vamos precisar acompanhar muito de perto isso. Como o Neymar estará em ritmo, em intensidade, como o Neymar irá desfrutar da disputa que terá na Arábia Saudita semanalmente. O que isso vai trazer de prejuízo ou benefício para a seleção brasileira? É um ponto de preocupação, claro que é. Neymar é um extra série, é uma reserva técnica como não se tem na seleção brasileira. Mas o futebol hoje ele é muito físico, o futebol hoje ele é muito estudado, ele é muito planejado. A seleção peruana ontem, cara, fez lá a sua estratégia. É uma seleção fisicamente forte, é uma seleção que marcou muito bem, é uma seleção que conseguiu neutralizar o Brasil em vários momentos, e assim como a seleção peruana, o Brasil vai encontrar várias outras. E outras que farão isso ainda mais bem feito do que fez a seleção peruana, e que farão isso e mais até, para neutralizar e para surpreender o Brasil. Então o Brasil terá adversários muito piores do que a seleção peruana, né, em termos de dificuldade que vai oferecer. E o Neymar vai precisar estar bem. E eu não sei se na Arábia Saudita ele conseguirá estar bem ao longo de 2 anos. É um ponto de preocupação. Richarlison. A não ser que mude muita coisa em 1 mês, e eu acho difícil, não há justificativa para a convocação do Richarlison na próxima data FIFA. O Richarlison mesmo ontem falou dos problemas pessoais que ele está enfrentando, e eu repito, porque isso foi dito também no vídeo de sábado, para vocês não dizerem que foi tudo maravilhoso depois do jogo contra a Bolívia. Falei isso no sábado e vou repetir. É hora de parar o Richarlison, chegar o Richarlison e falar: cara, resolve a tua vida aí, arruma a tua cabeça, consegue uma retomada do clube, sabe? Dá a tua volta por cima por aí, depois você volta. Depois, se você conseguir performar melhor lá, a gente vai continuar te observando. Nós não estamos fechando a porta para você, não é isso. Mas, pô, não é a hora agora, sabe? Para te preservar também. Segura, centraliza de novo aí, né? E toca a vida. Que nós estamos de olho aqui. A hora que você mostrar que tá pronto, a gente vai trazer você de volta. Não fez sentido a convocação do Richarlison, não fez sentido a utilização do Richarlison nessa data FIFA. Foi um outro erro do Fernando Diniz. O que fica para fechar o vídeo é o seguinte: foram 5 treinamentos. É um processo. E a gente sabe que o trabalho do Diniz, pelas características que tem, ele precisa de tempo de treinamento. E essa era uma preocupação quando se falava na realidade de seleção brasileira para o Diniz. Uma coisa é ele estar no clube treinando todo dia, jogando quarta, domingo, fazendo essa assimilação acontecer de forma muito mais intensa. Outra coisa na seleção brasileira, quando a realidade de tempo é totalmente diferente. Isso é um problema? Isso pode ser um problema. Mas a gente precisa esperar. Não dá para falar agora se foi um problema ou se não foi. Não dá para ter um diagnóstico preciso. O saldo ele não é negativo dos 2 jogos, ele é positivo. O Brasil teve 2 vitórias, o Brasil contra o Peru teve dificuldades, mas não foi um time que deixou de tentar e foi premiado por isso, com o gol nos acréscimos. E contra a Bolívia o Brasil pegou um adversário muito pior e esmagou, como você tem que fazer contra adversários que são muito piores do que você. Esmagar, e foi isso que o Brasil fez. Calma, respirar. O Diniz cometeu erro em convocação, cometeu erro em escalação e cometeu erro em alterações. Ou alterações que ele fez tardiamente ou alterações que ele deveria ter feito e não fez. Que o Diniz consiga observar esses erros e corrigi-los para a próxima data FIFA. Não dá para ter o diagnóstico agora.
Até porque a gente não sabe se o Diniz vai ficar 1 ano, 2, 3, se o Ancelotti vem, se não vem, a gente não sabe de nada. A gente sabe que tem mais uma data FIFA em outubro, o Brasil vai chegar e tem outra em novembro, e agora os testes serão maiores, porque agora ele vai ter um Uruguai, em novembro ele vai ter uma Colômbia e uma Argentina, agora é sarrafo mais alto ainda, mas vamos olhar o copo meio cheio? O sarrafo subiu do primeiro para o segundo jogo, né? E o Brasil ganhou os 2 jogos. E o Brasil voltou com 6 pontos no bolso, 100% nas eliminatórias. Agora tem coisas a corrigir. Tem erros que o Diniz não poderá repetir nos próximos 2 jogos. Tem decisões que são difíceis, mas que, para o bem do próprio trabalho e dos resultados, o Diniz terá que tomar na data FIFA de outubro. Então você que está aí, mas tá vendo esse negócio de dinizismo? Cara, não dá pra falar nada. Se deu certo, se não deu certo na seleção, não dá pra falar. Tivemos 2 jogos, bons momentos, maus momentos nesses 2 jogos, mas 2 vitórias. É seguir a vida, porque o trabalho tá só no começo. Ele tá no começo do começo. Então, sem conceitos definitivos ainda. Mas tem que tocar a vida e vamos ver aí. A partir da convocação para a data FIFA de outubro, a gente já vai ter uma ideia se o Diniz entendeu os equívocos que cometeu ou não. A própria lista já vai dar um indicativo disso. E a gente vai estar acompanhando muito de perto. O que você pensa da data FIFA do Brasil? O saldo para você foi positivo? Mais ou menos? Foi ruim? Você está preocupado? Não está? Deixa nos comentários. Uma boa quarta-feira para todo mundo. Amanhã nos vemos. Like do vídeo se você ficou até o fim. Juízo e tchau.